Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a leitura do... Ainda estamos no Gênesis, capítulo 2. Vamos do versículo 4b até o versículo 3, 24. Ok? Capítulo 3, versículo 24. Vamos lá. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto do campo, e nenhuma árvore, nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre a terra e não existia o homem para cultivar o solo. Mas da terra subia um manancial que regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou, com o pó do solo, o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis de aspecto e boas para delas comer. E a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim, e daí se dividia, formando 4 braços. O nome do primeiro é Frison. Ele contorna toda a terra de Hévila, onde se encontra o ouro. E o ouro dessa terra é bem puro. E lá existem também a resina cheirosa e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom. Ele contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Ele flui a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, de certo morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não se encontrou para o homem um auxílio que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu. Tomando um lado dele e fechou a carne no seu lugar. Tomou um lado dele e fechou a carne no seu lugar. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Ela foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu a seu marido, que estava com ela,
e ele também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: E quem te fez saber que estavas nu? Acaso comestes da árvore da qual te proibi comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita sejas tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo, e ele te dominará. E ao homem, ele disse: Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer, maldito o solo por tua causa. Dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo da qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele, com as quais os vestiu. Então o Senhor Deus disse: O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda ele agora a mão e tome da árvore da vida, para dela comer e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para que cultivasse o solo do qual tinha sido tirado. E tendo expulsado o homem, colocou a leste do Éden os querubins, brandindo a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos pegar agora o comentário da Bíblia do Peregrino. Vamos lá. Do capítulo 2, versículo 4b do Gênesis, até o capítulo 3, versículo 24. Vamos ao comentário. Se tudo é bom desde a origem e por ela, se o homem é a coroa de um universo excelente, como se explica a presença do mal? Não são bem e mal a divisão mais radical que o homem experimenta? A morte é o mal definitivo e a dor é sua antecipação. A terra, feita para dar frutos, dá espinhos. O trabalho é fatigante e pouco produtivo. A fecundidade é dolorosa. Por quê? E a experiência é universal. Quem assim pergunta possui formação e mentalidade sapiencial, madura. Pergunta pelo sentido da vida, do bem e do mal. Para responder, remonta-se, em estilo hebraico, à origem da humanidade inteira. Entre a bondade inicial e a situação atual, ocorreu uma ruptura que se chama desobediência a um preceito positivo de Deus. Essa ruptura é um fato que funda e provoca a condição de todos os descendentes. É um pecado de origem. O que depende nesse fato entra em sua esteira maldita. Foi um ato responsável, pelo qual o homem deve responder perante Deus. Uma visão menos pessimista se exprime em Salmo 104
e Eclesiástico 17. Como foi concretamente essa rebelião? Qual era a situação precedente? O autor não conhece os particulares do fato e deve elaborá-los de forma inteligível para seus leitores e com qualidade simbólica expansiva. A forma ordinária de desenvolver um fato é a narração. Para compô-la, o autor, sem perceber, lança a mão de dois grupos de dados. Uns de origem e ascendência mítica, que é um paraíso ou parque encantado com água abundante e árvores prodigiosas. A divindade que aí passeia, uma serpente ou um dragão nefasto. Esses dados entram numa constelação nova, a qual se subordinam. O segundo grupo de dados é tirado da experiência histórica do autor e do seu povo, que é o pecado, como se desenvolve, que consequências acarreta. Isso fornece a estrutura narrativa, que se articula em vários atos. Há a iniciativa divina, benefício, dom, como estão no capítulo 2, versículo 4b até 15, versículo 18 até 25. Exigência divina ligada ao dom, como está no capítulo 2, versículo 16. Rebeldia humana, rompendo o mandamento, como está no capítulo 3, versículo de 1 a 7. Interrogatório, sentença e castigo limitado, como está no capítulo 3, versículo de 8 a 24. O estilo difere totalmente do precedente. O autor consegue sintetizar a impressão de um mundo fantástico, primigênio, com notável grandeza psicológica. É obra literária madura, provavelmente tardia. Anteriormente, se costumava atribuir ao Javista e situar no século X a.C. Vejamos alguns dos motivos mitológicos em Ezequiel, capítulo 28, versículo de 1 a 19. Muito bem. Deixa eu ver se eu pego algum outro comentário de algum versículo para vocês terem ideia. Comentário do versículo 2, do capítulo 2, versículo 8. Éden significa delícia. É um parque de recreação. Árvore da vida. Bem e mal. Totalidade na esfera dos valores. Capítulo 2, versículos de 10 a 14. Reúne os rios mais ilustres e caudalosos e lhes atribui um manancial único, conforme está em Eclesiástico, capítulo 24, versículo do 24 ao 27. Acrescenta o Nilo e o Jordão. Capítulo 2, versículo 15, é uma síntese. Antes de introduzir o tema do mandamento, dois verbos resumem o dom, tomar e colocar. Outros dois resumem a tarefa, guardar e cultivar. Os primeiros são usados em contexto de restauração, do exílio ou da diáspora para a terra prometida, conforme está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, e no capítulo 37, versículo 21. Os outros dois são típicos da exortação sobre a lei, com o significado de cumprir e servir. Capítulo 2, versículo 23. Como o homem procede da terra, Adamá, assim a mulher, fêmea, procede do homem, Ishá, que vem de Ishi. São as primeiras palavras do homem citadas no livro. Ao descobrimento e imposição do nome, se acrescenta a expressão primordial da alegria, outra função da linguagem. Capítulo 3, versículo 1. A serpente representa, nas culturas circundantes, a força hostil a Deus e a seu plano. Personificação do mal ativo, sedutor ou agressor. Ben Sirac não a menciona. Eclesiástico, capítulo 15, versículo de 11 a 20. Origem do pecado. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, fala da inveja do diabo. Apocalipse 12, versículo de 8 a 9, acumula nomes
identificando e interpretando. Dragão, serpente primordial, Satã, diabo, acusador. Acusador traduz o grego diabolos, o qual traduz o hebraico Satã. Além disso, o nome hebraico de serpente coincide com vaticínio. O falso oráculo é a arma da serpente contra Eva. Tira a base da proibição de Deus, dando-lhe intenções escusas. Promete como bem o que é mal, pois conhecer o mal por experiência é um mal. Sobre semelhante oráculo, Salmo 14, Abacuque capítulo 2, versículo 18. Mestre das mentiras. Capítulo 3, versículo 14 a 19. A sentença recolhe em ordem inversa um interrogatório. Contém elementos etiológicos ou de explicação pelas causas da condição atual do homem, da mulher, da serpente. Imperará a tensão. Na mulher entre o desejo e submissão, no homem entre o alimento e suor. A serpente venceu porque introduziu o mal. Vitória limitada, porque o bem vencerá. Toda a história ficará sob o signo de tal hostilidade. No hebraico, o sujeito de ferirá é a linhagem. Em latim, é a mulher. Miqueias, capítulo 7, versículo 17. Muito bem. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.